Shalom a todos os irmãos. Nós queremos compartilhar hoje um estudo sobre carismático. Começando sobre carismático, falando da palavra carisma. A palavra carisma não é assim tão moderna como as pessoas pensam, evidentemente. Nasceu na igreja primitiva no primeiro século, mas ela tem raízes muito mais antigas. Vem lá do Antigo Testamento. No Antigo Testamento existia a palavra que correspondia à graça, que é o ren. Ren é a expressão de surpresa. Por exemplo, em Zacarias 4:7, eles têm a ideia profética do templo, então diriam ren, ren, ren. Que coisa graciosa seria o templo, ali em Zacarias. Daí vem também a palavra Hana, daria quase Hana, né? Hana. Hana Arense, por exemplo, uma judia. Esse nome significa ser gracioso, compadecer-se. No sentido passivo, significa implorar. Por exemplo, Esther implorou ao rei com lágrimas. Esther, capítulo 8, versículo 3. A súplica Rodeni tem o sentido de misericórdia, tem misericórdia de mim. Aparece 19 vezes no Salmo. Então, é uma palavra muito antiga, a palavra carismática. Agora, em Romanos aparece já dando um sentido mais técnico e até mais precioso sobre a questão da renovação carismática, a questão do carisma, né? O carisma de Deus, por exemplo. Em Romanos 6:23, o carisma de Deus é a vida eterna. Ele faz uma comparação ali com as faltas, os pecados, as transgressões. Esse livro, na página 12, nós temos sobre a propósito de carisma. Carisma, evidentemente, é uma palavra grega que vem de caris, favor, benevolência, usado pelos antigos poetas para dar um sentido de, por exemplo, de charme. Uma pessoa graciosa. Você já viu falar de quando o político é carismático? Então aquele sentido pode ser até enganoso. Ele é carismático porque ele é comunicativo, consegue convencer, mas às vezes convence de uma mentira. Então aí a palavra carismático tem um sentido pejorativo, quando aplicado à pessoa que usa apenas para convencer com proveito próprio. Agora, quando ela migra para o Novo Testamento, ela migra com seu sentido religioso. Por isso que em Coríntios fala de carisma, também em Gálatas Paulo exorta os cristãos sobre o fruto do carisma, o fruto do Espírito, que é a que vem da graça de Deus. Ele também diz que me tornei um ministro segundo o dom de Deus. E Jesus é a figura concreta do carisma, porque em Romanos 6:23, ela é a dádiva, falado como dádiva. Pelo la dádiva, carisma de Deus, és vida eterna em Cristo Jesus, Senhor nuestro. Romanos 6:23. Porque a dádiva, então veja que aí a palavra carisma significa dádiva, aquilo que Deus tinha para o judeu, por exemplo, um povo privilegiado. Ele tinha a graça de uma boa terra, de um bom lugar. Era uma graça, um favor doado por Deus, alguma coisa que Deus deu para o judeu como presente. Então a graça de Deus, ela é significativa e muito profundamente revelada na salvação. Por isso que você lê em Romanos 6:23 que o carisma de Deus é a vida eterna. De forma que não pode haver um cristão que não seja carismático, porque todo cristão salvo foi salvo por causa do carisma de Deus. Então, se ele foi salvo por causa do carisma de Deus, ele tem que ser carismáticos. As terminações cos, no grego, significa pertencente a. Kuriakos, pertencente ao Senhor. Carismáticos, pertencente ao carisma, pertencente àquele que gerou o carisma fundamental, que é o dom de Deus, a salvação pela fé, mediante a graça, e aí vem a vida eterna e toda essa significação. Segunda graça caris, favor, reconhecimento, alegria. E Paulo aos Hebreus recomendou a graça de Deus. Às vezes você olha também como vem as bênçãos de Deus, né?
as bênçãos de Deus concedidas, Deus te abençoe, isso faz parte da graça de Deus, da caris. A terminação MA, que é o mente, o alfa, é que dá o sentido da coisa acabada. Caris é favor. Carisma é o objeto em si. Carisma é como você receber essa Bíblia de presente. Se você tem ela em sua mão, você tem um carisma, você tem um presente. Caris é o favor de Deus, mas ele se concretiza com a vida de Jesus e a sua vida, né, que ele deu na cruz por nós, sofreu por nossa causa, por causa da rejeição de todo o povo. A graça também é o meio pelo qual nós servimos a Deus, de forma agradável. Isso vem então dar um significado da graça, a coisa que é agradável. Então a caris é um meio pelo qual servimos a Deus, e esse serviço tem que ser um serviço mediante a graça e também em graça, isto é, com alegria, servir graciosamente, servir com satisfação. Então, nós encontramos essa palavra em várias situações. Em Coríntios, por exemplo, encontramos um maravilhoso conselho, perseverando em oração, velando com ela com ações de graça. Você encontra graça em várias situações. A palavra rem, por exemplo, no hebraico tem 16 vezes, no Salmo tem 19 vezes a questão da misericórdia. Então, ela vem desde o tempo antigo. Desde o tempo antigo, considerando o Antigo Testamento, evidentemente. Aqui está a Bíblia. E aqui nós vamos ver, por exemplo, em Romanos, no capítulo 6, voltando a comentar essa questão, no capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. O dom gratuito é exatamente carisma. Veja que é um dom, algo que foi dado graciosamente. Quem foi? Foi Jesus que Deus deu à humanidade. Não foi só para meia dúzia ali no começo da igreja, quando Jesus estava na terra. Foi um presente para toda a humanidade. A Bíblia diz que Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo inteiro. Esse é um dom para todo mundo. O que a religião mais precisa é essa graça. E é não somente essa graça, mas a compreensão de que significa essa graça. A compreensão da palavra caris nesse sentido mais profundo. Não somente de graça, pessoas. O que é a caris? É o dom de Deus. É um dom. É um dom. Está certo, um presente. Mas de onde vem? Qual é a intenção? Qual é o propósito da graça? Como essa graça ela transita no Novo Testamento, como ela vem lá no fundo do seu significado como graça, passando pelo todo o Antigo Testamento, mostrando a sua significância, mostrando o seu sentido mais profundo de misericórdia, de se compadecer, de servir com gratidão, de ser gracioso, e tudo isso faz parte da caris. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, disse que o dom, a palavra grega é dória, pela graça de um só homem. Às vezes eu falo alguma palavra em castelhano, porque esse livro aqui nós editamos para a fala espanhola. O dom dória por a graça de um só homem, pela graça, o dom, que é dória no grego, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, inundou a muitos. Aqui você vê o aspecto carismático da morte de Cristo. A própria entrega de Jesus, a sua vida, seu sangue, sua vida na cruz, é um ato de graça, é um dom de Deus, cheio de graça. Na verdade, ali é a graça em toda a sua plenitude, porque é um resgate transcendental, um trabalho de Jesus, algo que é difícil a pessoa explicar o sentido profundo da morte. A pessoa diz, claro, morreu para salvar o pecador, e a pessoa crê, etc. Mas tem uma grande profundidade essa graça que se evidencia na cruz, essa morte, e essa morte
que tem um sentido escatológico, tem um sentido profundo de resgate, um sentido de poder remidor. Tudo isso está dentro da palavra carisma. A palavra carisma é uma das palavras mais preciosas que nós podemos encontrar no Novo Testamento. Olha o que o profeta Hebreu dizia: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Aqui está o sentido da palavra graça na benignidade. E caris também é uma benignidade de Deus para conosco. Esse é o sentido da palavra carisma. Caris, favor, benefício, tá? Reconhecimento, alegria. Daí vem a palavra carisma, que é a mostra de benevolência. Quer dizer, carisma é a caris como resultado. A caris seria uma promessa, um tratado, uma referência, uma proposta, um propósito, algo que está se realizando e vai se realizar. Quando se realiza, então tem um nome de carisma. Então Jesus é o carisma de Deus. Por isso que o Paulo faz essa dedução muito lógica, muito clara, que o carisma de Deus, que seria no grego o carisma toteo, é a vida eterna. Então veja como é impressionante essa palavra carisma. Que ela não tem o significado simples que as pessoas dizem, carismático, carismático católico, carismático metodista, carismático luterano, carismático reformado, mas ela tem um sentido realmente universal, mas ela não é uma propriedade particular de nenhuma denominação. Ela extrapola, ela transcende as denominações, ela une também. Por isso que lá no Peru, Pedro trabalha muito com essa questão dos carismáticos, porque a unidade dos cristãos, ela não se dá na sua forma aparente, na sua forma denominacional, que seja uma igreja só. Esse tratado que se faz dessa questão da unidade, ela se dá por causa da glória que recebemos. Qual é a glória que recebemos? Jesus disse, olha, eu oro para que sejais um, para que o povo seja um, mas pela glória que recebeu. Agora eu digo, qual é a glória que nós recebemos, com a qual nos proporciona, nos dá essa potencialidade de ser um? É o carisma de Deus. Porque a glória que nós recebemos, que é idêntica em todos os cristãos, de todo mundo, em todo lugar, é a salvação. A salvação não é de uma denominação. Ninguém é salvo por obras, é salvo pela fé. Esse foi o grande questionamento de Lutero, que estava procurando a graça. Não é? Isso vem de muito tempo atrás. Francisco de Assis também procurou, através da graça, restaurar a igreja. Era o ano 1181. Era exatamente no meados do segundo século. Já Lutero, ele busca a graça. E depois, John Wesley, ele, através da graça, ele faz uma proposta da santificação. E começa então todo esse movimento, agora modernamente, em 1960, com Benet, que era um pastor luterano. Então ele é que dá o testemunho perante a sua igreja, a igreja episcopal, né, e reformada. E daí se espalha por todo mundo a questão de desenvolvimento, os questionamentos também, porque é preciso estudar para saber o que significa carismático, por todo mundo. Deus abençoe, se puder, você pode ler esse livro e aumentar o seu conhecimento, a propósito de carismático.